Graça e paz. Que bom que você está aí novamente para estar recebendo de Deus, estar adorando o Senhor, enfim, estar conectado com Ele para que a bênção de Deus chegue à sua vida. O salmista Davi, ele diz no Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados, Ele o dá enquanto dormem. Que bom nós podemos estar diante de um Deus assim, um Deus que se propõe a realmente estar conosco, um Deus que se propõe a nos abençoar, um Deus que promete nos abençoar até mesmo enquanto estamos dormindo. Esse é o Deus diante do qual nós estamos. Que Ele abençoe a sua vida extraordinariamente nesta hora. Vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer por esse privilégio de podermos estar diante do Senhor. Obrigado, Deus, por essa ferramenta, Deus, de podermos ter esse culto online. Senhor, abençoa cada um que está aí participando, que está aí, ó Deus, com o coração aberto para ser ministrado e realmente receber de Deus aquilo que o Senhor tem. Pai, que o Espírito do Senhor esteja na direção, esteja no controle e que a obra do Senhor seja feita verdadeiramente em cada vida, em nome de Jesus. Amém. E quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Vamos lá, quem é esse? E quem é esse que vem nos abraçando? E quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio,
Deus de milagres, infinito é o teu poder. E tudo que fizeste no passado, farás outra vez. Nem correntes, montes ou barreiras te impedirão, pois tens todo o poder. Mortos vivem, os que estão perdidos serão restaurados. Tens todo o poder. Na escuridão faça a luz brilhar, e faça a luz brilhar.
cidade. Deus avivamento vem mover, vem quebrar fortalezas, ouço correntes ao chão. Deus avivamento vem mover na escuridão, faz sua luz brilhar sobre nós. Foi vencida, tu é a vitória. Está consumado, Deus está consumado. Eu queria compartilhar uma palavra de Deus que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, versículos 25 até 32. É uma história bíblica bastante conhecida. E aqui diz assim: de madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e gritaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: salve-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? E subindo ambos para o barco, o vento cessou. Normalmente, quando nós ouvimos a respeito dessa história, desse texto, a ênfase normalmente é colocada nas deficiências, nas falhas de Pedro, de ele ter tirado os olhos do Senhor, de ele ter olhado para a intensidade do vento, para o tamanho das ondas. Normalmente esse é o foco e em cima disso se procura fazer aplicações para abençoar e fortalecer a vida das pessoas. E com certeza essas aplicações são corretas e essas lições, elas estão certamente no texto. Mas eu gostaria de hoje fazer uma aplicação diferente. Queria, partindo desse texto, trazer um outro tipo de ensinamento que também é possível extrair dessa história bíblica para a nossa vida. E eu queria que você prestasse atenção nesse outro ensinamento que também está aqui nesse texto. E o ensinamento é como proceder ao encararmos um projeto. Como proceder ao encararmos um projeto. Na nossa vida, constantemente, nós somos desafiados a encarar novos projetos. Temos que fazer coisas, temos que conquistar outras, enfim, muitas coisas são colocadas diante de nós, projetos, desafios e alvos, e é óbvio, se espera de nós que façamos, que demos conta, que enfim, correspondamos às expectativas e que alcancemos aquilo que de fato se almeja. Aqui, Pedro, ele também teve um projeto, e eu já vou falar a respeito desse projeto. Mas normalmente, quando um projeto é colocado diante de nós, a gente é tomado pelo entusiasmo, especialmente se é um projeto assim, sabe, desafiador, um negócio legal. A gente normalmente fica desafiado e a gente se lança nesse projeto sem pensar muito, sem considerar com mais cuidado, sem meditar com maior seriedade a respeito daquilo que de fato nós vamos fazer, o que estamos fazendo. E, de repente, lá, quando a coisa já está caminhando, a gente lembra e levanta os olhos a Deus e coloca diante do Senhor e pede a bênção de Deus para
aquele nosso empreendimento. Só que, de fato, nós já decidimos que vamos simplesmente levá-lo adiante de qualquer custo. Então, entende? Aquela oração, não é que ela não seja importante, mas no nosso coração já existem decisões tomadas. O que Deus poderia fazer ainda ao nós orarmos e colocarmos esse projeto diante do Senhor? Então, é por isso que eu queria dizer para você que tantas vezes as coisas não dão certo para nós. Por isso, tantas vezes nós nos deparamos com pessoas frustradas, pessoas decepcionadas e, pior ainda, pessoas culpando a Deus pelos seus fracassos. Mas, de fato, o grande problema está no fato de não terem antes buscado o Senhor, colocado em suas mãos e ouvido a voz do Senhor. Então, aqui no nosso texto, o que nós temos? Nós temos exatamente um desafio diante de Pedro. Pedro teve o desejo de experimentar a mesma coisa que Jesus estava experimentando. Jesus estava caminhando sobre as águas. E Pedro teve o desejo de ter aquela mesma experiência na sua vida. Simplesmente também andar sobre as águas. Agora, o que é interessante que a gente percebe aqui no texto é que Pedro não se lançou imediatamente nas águas, mesmo tendo o desejo de passar por aquela mesma experiência. O que Pedro fez? O nosso texto, ele nos diz aqui no versículo 28, então Pedro disse, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. O que nós percebemos aqui? Que ele simplesmente recorreu ao Senhor. E este, certamente, é o procedimento correto que você e eu devemos ter quando projetos são colocados diante de nós. É absolutamente necessário que nós consultemos ao Senhor. E aqui há alguns detalhes que eu queria compartilhar, que eu creio que eles vão nos ajudar exatamente a nós encararmos projetos de uma forma correta e sermos bem-sucedidos. Porque ninguém gosta de ser, ou de ter uma frustração, né, de ter qualquer tipo de decepção, porque as coisas não deram certo. E aqui nós temos exatamente alguns detalhes que eu creio que se a gente observar e se a gente seguir, nós vamos ser muito abençoados, nós vamos ser bem-sucedidos na maior parte das coisas que nós fizermos. Com certeza é o seu desejo, é o desejo de Deus para a vida de cada um de nós. Então, o que a gente percebe aqui no nosso texto que é importante? Quais detalhes que a gente pode extrair aqui do texto que nos ajudam? Em primeiro lugar, para encarar um projeto, primeiramente nós temos que parar, nos aquietar, temos que meditar e temos que ponderar com muito cuidado aquilo que está diante de nós. Parar. Não sermos pessoas precipitadas. Muitos são precipitados. Não seja precipitado, tenha calma. Pare, medite, pondere. Porque então, com certeza, a sua decisão vai ser muito mais sábia e muito melhor embasada. Segunda coisa que nós extraímos aqui do texto importante é consultar o Senhor para ver se Ele autoriza aquela ação. Mesmo quando estamos diante de uma oportunidade extraordinária, mesmo que estamos diante de uma possibilidade sem igual, sabe, o segredo é não se precipite. Tenha calma, pare, medite, pondere. Isso é extremamente importante. Então, essa lição que a gente extrai aqui do texto, olhando para a história de Pedro,
ela é muito importante para qualquer um de nós, para qualquer área da vida. Para as mais diferentes áreas da vida, esses princípios são extremamente importantes, esses conselhos, eles vêm ao encontro exatamente daquilo que nós precisamos observar e seguir para que nós possamos ser bem-sucedidos. Então, buscar a aprovação de Deus é essencial para que a gente seja bem-sucedido. É óbvio, você há de concordar comigo que é preciso ter a aprovação de Deus para que nós sejamos bem-sucedidos nos projetos que são colocados diante de nós. Uma outra coisa importante a ressaltar aqui na história de Pedro, dentro desse ponto, é a ousadia do pedido de Pedro. Pedro foi ousado. Porque ele diz assim, se é o Senhor, eu quero andar sobre as águas também. Eu fico pensando, será que eu faria esse tipo de pedido? Eu pergunto a você, você faria esse tipo de pedido? Você faria essa colocação diante do Senhor? Pedro, ele foi extremamente ousado. E quando Jesus lhe disse, venha, ele simplesmente desceu do barco e começou a andar sobre as águas. Então, para o sucesso em muitos dos nossos projetos, além de consultar o Senhor, nós temos que ser pessoas ousadas. Porque se nós não formos ousados, corajosos, não tivermos iniciativas, mesmo que a gente tenha consultado o Senhor, nós ainda vamos ficar vacilantes com respeito a certas coisas a serem feitas. Então, quando nós temos essa ousadia, claro, amparada pelo Senhor, plenamente conectado com o Espírito Santo, certamente nós podemos avançar e vamos experimentar a bênção, a direção e o agir de Deus a nosso favor, para que a gente alcance aquilo que a gente está buscando do Senhor. É verdade, Pedro acabou afundando, mas ele clamou pelo socorro do Senhor, o Senhor estendeu-lhe a mão e ele levantou, e mesmo assim, ele, com certeza, ele teve uma experiência extraordinária. Ele andou sobre as águas. E ainda, um outro detalhe que eu queria falar, que eu julgo que também é importante nesta hora. Esta cena que nós temos registrada aqui, ela pode ser muito bem aplicada para a igreja. Em que sentido? Preste atenção. Pedro, ele se jogou naquela experiência fora de série, com coragem, com ousadia. Mas os 11 ficaram sentados no conforto e na segurança do barco. E sabe o que é pior? Ou, vou mudar a frase, passando isso para a igreja. Sabe, muitas vezes na igreja há pessoas que são ousadas, que são corajosas. E outras ficam apenas observando. E pior ainda, além de só observar, ainda condenam e criticam aquela pessoa que busca algo novo e maior, que tem coragem para empreender algo mais tremendo. Isso é muito comum na igreja. Por isso, essa história, ela também pode ser aplicada exatamente à igreja. Alguns fazem, alguns estão prontos, alguns são corajosos, alguns são ousados, mas os outros ficam assentados no conforto e na segurança das suas cadeiras. Não é, com certeza, a vontade do Senhor. O desejo do Senhor é que todos compreendam que Deus tem algo para elas. E o Senhor deseja que todos se disponham a andar nos projetos e direções que o Senhor coloca diante dos seus filhos, por mais estranhas às vezes, ou até extravagantes que possam ser, mas se é do Senhor, vá em frente. Se você tem convicção que o Senhor está ali
amparando, Ele está lhe confirmando que isso vem do Senhor. Não se atemorize, vá em frente. Eu creio que nos dias de hoje nós temos tantos desafios, diante de nós estão muitos projetos que precisam ser desenvolvidos. Por quê? Porque nós vemos numa luta, numa guerra espiritual cada vez mais intensa, e o Senhor precisa de pessoas com discernimento, mas pessoas corajosas que encarem projetos e responsabilidades sem medo, sabendo que terão o amparo do Senhor, que ultrapassarão barreiras e que serão bem-sucedidos naquilo que fizeram. Então, essa também é uma lição que a gente extrai aqui. É um exemplo para a igreja. Por favor, não seja como os 11 que ficaram sentados no conforto do barco. Seja como Pedro, aquele que tira o pé do barco e encara responsabilidades e encara desafios. Realmente se dispõe a viver projetos colocados por Deus. Porque é tempo de agir, é tempo de conquistar, é tempo de produzir, é tempo de frutificar. E o desejo do Senhor é que todos, indistintamente, estejam envolvidos nesse desafio, em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, pense comigo. Imagine, passados alguns anos dessa história, esses discípulos estão velhos e estão com seus netos. Imagine os 11 lá com os seus netos. O que eles teriam para contar para os seus netos? Com certeza, eles diriam assim: conhecemos um homem que um dia andou sobre as águas. Porque eles, de fato, estavam juntos, mas não tiveram a experiência. O que eles teriam para contar aos seus netos? Que eles conheceram uma pessoa que desceu do barco e andou sobre as águas. Agora imagina Pedro, com o seu neto assentado no seu colo. O que Pedro teria para dizer ao seu neto? Ele teria para dizer assim, ó: um dia, ou uma vez, quando eu era jovem, eu andei sobre as águas. Ah, com certeza é muito diferente. Quando você encara projetos, o seu testemunho é um outro testemunho. A sua herança é uma outra herança. E é por isso que o Senhor nos desafia a nós, de fato, reavaliarmos certas reações a desafios que são colocados diante de nós. A igreja é um corpo e não pode depender apenas de poucas pessoas fazendo tudo. Mas ela precisa que todos, entendendo que são peças essenciais nessa engrenagem de Deus que se chama igreja, cada um se disponha, cumpra a sua parte, porque então, com certeza, a igreja vai crescer e ela vai expandir-se e vai trazer cada vez mais a glória e o reino de Deus sobre esta terra. Então, queridos, o que estou tentando sublinhar, tentando mostrar, o que estou ressaltando aqui é como proceder ao encararmos projetos que são colocados diante de nós. Vamos relembrar? Em primeiro lugar, parar, meditar, consultar o Senhor para ouvir a sua voz. E eu digo que provavelmente nós seremos bem-sucedidos na maioria dos projetos que encararmos. Uma segunda coisa que ressaltei é sermos usados de qualquer forma para encararmos o desafio colocado diante de nós. Sem coragem, nós não vamos a lugar nenhum. Precisamos de coragem e ousadia para fazer o que é colocado diante de nós. E terceiro, que nós procuremos ser como Pedro, mesmo que ele tenha afundado, mas ele saiu do barco, ele caminhou sobre as águas e ele retornou caminhando juntamente com o seu mestre pelas águas, sobre as águas, de volta para dentro do barco. É isso que nós aprendemos aqui nesse texto. E eu gostaria que você
avaliasse, prestasse bem atenção, porque isso vai lhe ajudar no desenvolvimento de desafios e projetos que Deus colocar diante da sua vida. Que Deus abençoe a cada um. Eu gostaria de orar. Talvez, de repente, você ficou pensando, será que eu não sou um daqueles 11 que ficaram sentados no barco, ali acomodados no seu barquinho? É bom pensar. Sabe, Deus quer que você acorde, que você compreenda que Deus precisa de pessoas disponíveis, pessoas corajosas, pessoas dispostas a se envolver naquilo que Deus tem. E mesmo nas coisas da vida, porque nossa vida é composta de decisões, de projetos que nós temos que encarar. Esses princípios, eles se aplicam para qualquer área da nossa vida. É fundamental que a gente aplique essas verdades para que a gente seja bem-sucedido, seja uma pessoa centrada, mas que de fato avance, que seja arrojada, que possa ter experiências novas, lindas da parte de Deus, porque Deus, Ele tantas e tantas vezes nos surpreende. Por isso eu queria orar por você. Se você, de repente, está acomodado, de repente você é uma pessoa que lhe falta coragem, de repente lhe falta ousadia, lhe falta maior determinação, eu quero dizer que Deus, Ele pode, Ele quer abençoar a sua vida, Ele quer agir em você. Por isso, coloque diante do Senhor a sua vida, deixe Deus agir, deixe o Espírito de Deus tocar a sua vida, e eu sei, muitas coisas vão mudar, e você vai começar a experimentar algo novo da parte do Senhor sobre você. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, essa história bíblica tem muitos ensinamentos, tem várias facetas que a gente pode avaliar, mas também, Senhor Deus, tem essa que eu compartilhei nesta hora. Senhor, eu quero, Deus, em nome de Jesus, eu quero colocar cada pessoa que está agora diante do Senhor, orando, participando desse tempo de oração. Senhor, eu não sei quem está participando, mas Tu conheces. Pai, eu não sei a realidade interior de cada um, mas Tu sabes, Senhor. A minha oração é que o Senhor realmente derrame do Seu Espírito Santo, especialmente aqueles que estão descansados, acomodados, Senhor Deus, simplesmente parados, não fazendo absolutamente nada. Pai, acorda-os, Pai, ou aqueles outros que às vezes até querem, mas têm medo, ó Deus amado, estão atemorizados e consequentemente não conseguem dar passos, não conseguem avançar, não conseguem tirar o pé do barco, não conseguem pisar sobre as águas. Pai, eu quero orar em nome de Jesus, Pai, que o Senhor realmente haja nas vidas. Pai, em nome do Senhor, toca cada um, Senhor. Pai, mais do que nunca o Senhor precisa de um povo corajoso, mais do que nunca o Senhor precisa de um povo ousado, mais do que nunca o Senhor precisa de um povo que se disponha, sim, a encarar realmente coisas novas que o Senhor coloca em suas mãos. Um povo, meu Deus, que pise sobre as águas, que caminhe sobre as águas, porque está conectado com o Senhor, porque confia no Senhor, porque tem convicção que as promessas do Senhor se cumprirão na sua vida. Por isso, Deus, agora eu oro, abençoa a cada pessoa que está orando ao Senhor. Deus, que o Espírito do Senhor faça algo lindo, Pai, que, ó Deus, a partir de hoje, Pai, muitos comecem a experimentar algo novo, porque o Senhor os tocou, porque o Senhor os visitou. Pai, eu quero profetizar um tempo novo, Pai, quero profetizar ousadia, quero profetizar coragem, quero profetizar intrepidez, Pai, pessoas encarando projetos, pessoas colocando diante do Senhor, mas pessoas tirando os pés do barco e caminhando sobre as águas, crendo que o Senhor os sustentará, que o Senhor os conduzirá, e que serão muito bem-sucedidos nos seus projetos, porque o Senhor lhes dará a vitória. Pai amado, eu oro de todo o meu coração, em nome do Senhor e Salvador Jesus. Amém. Eu quero orar também por pessoas que estão enfermas,
Nós temos colocado esse propósito de orar por pessoas que estão com câncer, pessoas que estão com problemas na coluna, nos ossos, nas juntas, orar por pessoas que têm problemas de coração, de rins e de bexiga, pessoas que têm outros problemas. Nós temos nos disposto a orar. Se você se enquadra em um dessas enfermidades que eu citei, ou outras mais, eu queria que você colocasse essa situação na presença do Senhor. Coloque a mão no seu coração. Coloque essa situação na mão do Eterno. Eu quero dizer para você, Deus é poderoso. Nós estamos crendo que um tempo novo está sendo gerado pelo Senhor, que sinais, prodígios e maravilhas vão acontecer de uma maneira cada vez mais surpreendente, vão se tornar cada vez mais, vou chamar de normais, porque Deus sempre operou sinais, prodígios e maravilhas, e em nome de Jesus, nós estamos profetizando que você será abençoado, que você experimentará um milagre, que maravilhas ocorrerão na sua vida, e você terá razões para exaltar o Senhor cada vez mais. Vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus eu quero orar por cada pessoa, Deus, que está acometida de câncer. Pessoas que têm problemas na coluna, nos ossos, pessoas que têm problema no coração, pessoas, meu Deus, que têm problemas nos rins, pessoas que têm problemas na bexiga, Pai, em outros órgãos do corpo. Eu quero tomar autoridade em nome do Senhor. Eu quero repreender, dar uma ordem de enfermidade, sai dessa vida agora. Deus, que agora o poder que se manifestou na ressurreição de Jesus Cristo, toque essa vida agora, em nome de Jesus. E esse mal sai agora em nome de Jesus. Deus, que, Deus, a cura, a restauração seja processada pela ação sobrenatural do Espírito Santo. E tudo isso gere louvor, tudo isso gere honra, tudo isso gere verdadeira adoração ao nome do Senhor. Por isso, Deus, eu já te dou graças em nome de Jesus. Amém. Antes de encerrar, eu queria só dar os recados. Esse fim de semana, ou essa semana, é a semana da Reforma Protestante. Uma semana muito importante na história da igreja. Porque no dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero pregou nas portas da Catedral de Wittenberg as 95 teses que deflagraram a Reforma Protestante. E é claro, nós queremos não só lembrar essa data, mas queremos profetizar que Deus vai agir poderosamente. Nós distribuímos um convite a muitas pessoas com a seguinte frase: Deus reforma vidas. Deus usou Martinho Lutero para reformar a igreja, mas eu quero dizer que hoje Deus é o mesmo Deus que está pronto para reformar vidas. Talvez você está em crise, talvez você está ansioso, talvez você está debaixo de depressão, talvez você está doente, talvez a sua família está um caos, talvez você está com a situação financeira muito complicada. Eu quero dizer para você, Deus é um Deus que reforma vidas. Por isso, no próximo final de semana, nós teremos reuniões em que nós vamos estar orando por você, vamos estar declarando a palavra de Deus e vamos estar orando para que você seja abençoado. Domingo pela manhã, 31 de outubro, dia da Reforma Protestante, às 9 horas da manhã, eu tenho convicção, a glória de Deus vai se derramar, os céus vão descer e coisas extraordinárias vão acontecer. Venha, não falte, seja abençoado. E também à noite, às 19 horas, a mesma coisa. Eu tenho convicção, Deus vai se manifestar, Deus vai agir e nós vamos ouvir testemunhos lindos e extraordinários, porque o Senhor não mudou. Ele é o mesmo Deus, um Deus que age e onde Ele age, Ele processa reformas maravilhosas nas vidas. Por isso, você está convidado, dia 31 de outubro, domingo, 9 horas da manhã e às 19 horas, em nome de Jesus. Eu quero agradecer a todos que estiveram conosco neste culto e eu quero desejar a você as mais ricas bênçãos do Senhor. Que Deus te dê experiências novas com Ele
a cada dia, para a alegria do seu coração e para a glória do nome desse Deus. Deus abençoe a todos.